Moisés descreve a terra prometida como uma terra de montes e de vales. Trata-se de uma descrição geográfica da vida de um povo que vive pela fé e um povo que busca conquistar a tão sonhada terra, a terra de Canaã. O capítulo 7 de Josué vai indicar para nós que haverá uma mudança drástica do povo de Deus na sua caminhada à terra prometida. Josué está prestes a descer do pico de uma grande vitória para o vale da derrota. E nessa sua experiência, Josué nos ensina o que pode causar a nossa derrota. As tragédias como consequência do nosso pecado, e no qual o nosso pecado, ele afeta a muitas pessoas. O povo de Deus, o povo de Israel, eles tinham uma responsabilidade comunitária. O povo de Deus, o povo de Israel, era um povo pactual, era o povo da aliança, era o povo como se fosse uma família. E assim, quando todos sofriam por causa de um homem chamado Acã, todos sofreram por causa dele. Acã, que é o nosso personagem aqui, ele foi um homem infiel e um homem que cobiçou as coisas que não eram para cobiçar. E olha que interessante, quando você vai ler Josué capítulo 6, existe algo que é sobrenatural. Deus dá a vitória para esse povo, derrotando Jericó. O povo de Deus havia vencido com um milagre sobrenatural, vencendo e guerreando contra aquele povo e derrubando as muralhas de Jericó. Agora a coisa vai mudar, porque agora eles vão lutar contra uma pequena cidade chamada Ai. Então eles achavam que seria muito fácil vencer Ai. E nessa campanha, o povo de Deus, o povo que tinha vencido a batalha de Jericó, ele é derrotado de forma inexplicável. Quando nós olhamos para Josué capítulo 7, nós vamos perceber no líder Josué um abatimento. Josué queria uma explicação. Por que que nós perdemos essa batalha para um povo tão menor que nós, tão mais fraco? Por que que nós sofremos uma humilhação? E Deus vai revelar a Josué o que causou a derrota do povo de Deus. O que causou a derrota do povo de Deus? Havia um pecado no meio do povo. Qual o pecado? Se você prestar atenção no texto, talvez em outras traduções, na sua vai estar assim, na atualizada. Prevaricaram, é isso? Está escrito aí na sua Bíblia? Prevaricaram o quê? Os filhos de Israel. O que significa a palavra prevaricar? Prevaricar significa que agiu de forma infiel. O verbo e o substantivo aqui no hebraico vai envolver o quê? A violação das obrigações legais, ou seja, um ato de infidelidade quanto àquilo que o Senhor havia ordenado. E é interessante, irmãos, que Deus ele vai culpar toda a nação, pois nenhum pecado é particular dentro do povo de Deus. Acompanhe comigo Josué capítulo 6, o verso 18, por gentileza. Abre sua Bíblia, volta um pouquinho a página aí. Olha só qual que era a ordem dada para o povo de Deus quando tinha vencido a batalha em Jericó. Olha o verso 18. Então somente guardai-vos das coisas, para que, tendo-a vos condenadas, não as assim torneis
maldito o arraial de Israel. Ou seja, existiu uma ordem explícita para que o povo de Deus não tocasse naquilo que Deus não permitiu. Mas ele tocou. E o mesmo povo que atravessou o Rio Jordão, que venceu Jericó, que derrubou as muralhas, foi um povo que foi derrotado perante um pequeno e insignificante exército, por causa de um pecado e por causa de um homem. O personagem nosso aqui é chamado Acã, e todos receberam as consequências do pecado de Acã. Vamos ler Josué capítulo 7, verso 12 e verso 13. Por gentileza, irmãos. Vamos lá? Josué 7, verso 12. Vamos ler? Pelo que os filhos de Israel não viraram as costas, por conta de Israel, o que Deus fala para eles? Enquanto... Olha que interessante, irmãos. O que a Bíblia está nos mostrando aqui? Está nos mostrando que Deus não estaria mais com eles enquanto eles estivessem em pecado. Enquanto aquele povo estivesse vivendo em pecado, eles não receberiam a bênção de Deus. E quantas vezes Deus, de forma explícita, pela palavra dEle, pela Escritura Sagrada, fala ao nosso coração, revela a sua vontade, e muitas vezes nós recusamos a ouvir aquilo que Deus nos fala, e nós pagamos por isso. Eu falo que nós hoje, os cristãos, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, irmãos, para que nós possamos marcar uma sociedade tão incrédula, nessa pós-modernidade, onde se tudo é voltado contra Deus. Nós precisamos de homens, de mulheres, de crianças, de jovens, que têm a bênção de Deus, que vivem na presença de Deus, que avancem o reino de Deus. Mas só avançamos se Deus estiver conosco. Sem santificação ninguém verá o Senhor. A resposta de Deus à oração de Josué e a descoberta do pecado de Acã traz para nós algumas lições necessárias para entendermos, talvez, você vai pensar um pouquinho sobre a sua vida agora, o porquê que muitas vezes não vivemos uma vida de fracasso, uma vida derrotada, uma vida que não vai para frente, uma vida espiritual que não faz diferença nenhuma. Não temos prazer na leitura da Escritura, não temos prazer na oração, não fazemos disciplinas espirituais, vivemos muito aquém daquilo que nós podemos experimentar, porque muitas vezes, irmãos, nós não estamos buscando santidade em nossas vidas. Muitos de nós questionamos, né? Por que as coisas não estão dando certo? Talvez por que eu estou sofrendo alguma humilhação? Por que eu não consigo algo? Por quê? A resposta é, porque muitas vezes nós estamos vivendo no centro da vontade de Deus. E sempre vem o nosso coração questionando, por quê? Por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Por quê? Em primeiro lugar, a gravidade do pecado oculto de Acã. Olha só que interessante. Prevaricou. É o mesmo que não cumprir com as nossas obrigações. É ser infiel. É saber aquilo que tem que fazer, mas não faz por interesse nosso. E eu pergunto para você, Deus tem falado com você? Quando você tem o seu momento íntimo com Deus, na leitura da palavra, na oração, Deus tem falado com você? Ok. Se Deus fala com você, o que você tem feito com aquilo que Deus tem falado com você? Você tem colocado em prática? Você tem vivido o que a palavra tem revelado ao seu coração? É isso que nós somos chamados para fazer. Se Deus fala comigo, eu tenho que buscar isso. Se Deus fala que eu preciso me santificar, nós precisamos santificar. Para que Deus faça maravilhas no nosso meio, para que Deus age em nosso favor, para que Deus nos dê a bênção dEle. Pense um pouquinho sobre a sua vida, meu irmão. Como que você tem vivido a sua vida? Aqui havia uma ordem de Deus. O Senhor havia ordenado a Josué e a todo o povo
sobre o que fazer com os despojos de Jericó. A cidade será condenada. E aí tem uma ordem explícita de Deus. O que ele fala? Guardai-vos das coisas contaminadas. Guardai-vos das coisas contaminadas. Eu fico pensando na nossa geração de hoje. Eu vi uma frase de um intelectual, de um homem conhecido nas mídias sociais, de um filósofo, professor. E sabe o que ele disse? O Leandro Carnal, alguns devem conhecê-lo. Ele disse assim: hoje nós precisamos evangelizar ou pregar para os crentes. Um ateu dizendo isso, que o cristianismo precisa de novo evangelizar a vida dos crentes, porque não há diferença mais entre aqueles que professam ser cristãos e aqueles que vivem fora no mundo, porque as coisas estão muito comuns no nosso meio hoje. Nós estamos misturando com as coisas do mundo como se fosse algo muito normal, e não é. Deus não habita no meio de um povo de lábios impuros. Deus não habita, irmãos. Não adianta, está nas Escrituras. Deus, Ele requer de nós uma vida em progresso de santidade, uma vida de busca de santidade. É fácil? Não é fácil. Nós sabemos que lutamos contra isso. Há muitos desafios na nossa pós-modernidade, que nós precisamos atentar para isso. Não toqueis em coisa impura, não brinque com fogo. A Bíblia diz que de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, o homem colherá. Está na Escritura, meu irmão. Tudo aquilo que eu e você semeamos, um dia vamos colher o bem ou o mal. Havia uma ordem do Senhor e Ele tinha proibido o povo de tocar em coisas imundas. Verso 19 no capítulo 6, por gentileza, acompanha comigo. O que diz aí? Toda prata, ouro, utensílios de bronze, de ferro, são o quê? São consagrados ao Senhor. Ao introduzi-los em Canaã, Deus estava cumprindo a sua aliança, dando ao povo de Deus, ao povo israelita, o quê? O que Ele já havia prometido a Abraão. O que Deus havia prometido a Abraão? A terra que emana leite e mel. Era promessa de Deus. No entanto, esse homem chamado Acã, que tomou das coisas condenadas, ele desobedece à ordem de Deus de forma consciente. Conscientemente, ele viola a aliança com Deus. O que diz o verso 21, capítulo 7? Respondeu, verso 20, respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. Qual foi o procedimento de Acã? Ele vai negar a fé. Ele vai negar o pacto e a aliança com Deus. Por quê? Porque ele simplesmente não coloca Deus em primeiro lugar da sua vida. Mateus capítulo 6 diz o quê? Buscai primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, a prioridade é o reino de Deus. A prioridade tem que ser o Senhor das nossas vidas. Se de fato eu sou regenerado, convertido, nascido de novo, o que de fato eu tenho que colocar em primeiro lugar é Deus e o seu reino. As outras coisas, Deus vai acrescentar em nossas vidas. Mas Acã achou mais importante obedecer ao seu coração. Ele foi infiel. E qual foi o pecado, a consequência do pecado de Acã? Será que ele pagou por causa desse pecado? E a Bíblia diz e deixa claro para nós aqui: Israel, o povo de Deus, a comunidade,
a igreja do Antigo Testamento. O que acontece com esse povo? São derrotados. Eles perdem a batalha. Além disso, 36 soldados mortos. Mortos por causa da desobediência de um homem chamado Acã. Foi a primeira e única derrota militar de Israel em Canaã, e qual será para sempre associada ao nome de um homem que simplesmente desobedeceu de forma clara o que Deus havia lhe ordenado. Foi humilhante. Humilhante. E aqui tem uma lição para nós. Eu jamais posso subestimar o pecado, irmãos. Jamais. Uma pessoa que vive fora da vontade de Deus, ele pode trazer grandes estragos na sua vida, na vida da sua família e na vida da sua comunidade. Nós devemos lembrar que a desobediência de Abraão, não sei se você já leu o texto de Abraão, mas quando Abraão foi para o Egito, ele mentiu. Está lá em Gênesis capítulo 12, 10 a 20. Ele mentiu, ele ocultou, e quase ele perde a sua esposa. Cuidado, viu? Pode perder a sua esposa, ou seu marido. Esperto. A desobediência de Davi, quando ele realizou o censo, sem a permissão de Deus, você sabe quantas pessoas que pagou por isso? 70 mil pessoas foram mortas. A recusa de Jonas, lembra de Jonas? Jonas, ele não quis obedecer a Deus. E que quase aconteceu com Jonas? Jonas quase afunda um navio porque não queria obedecer à vontade de Deus. Já parou, irmãos, para você pensar, refletir? O que a minha infidelidade e a sua infidelidade pode causar no nosso meio? Deus deixou claro que era Israel que havia pecado, não somente Acã. Porque Deus colocou culpa de um homem só sobre toda a nação. Essa é a pergunta do texto, irmãos. O que diz o verso 11? Olha o verso 11. Israel pecou. Foi Acã que pecou ou foi Israel que pecou? Acã, ele pecou. Mas Deus faz o quê? A nação vai pagar por isso. Porque Israel era um só povo. Assim como a igreja é um só povo. E Yahvé caminhava no meio do seu povo. Deus habitava no meio do seu povo. E era necessário, onde Deus estivesse, que aquele arraial estivesse o quê? Santificado e santo, para que Deus estivesse presente naquele meio, irmãos. Já para pensar que muitas vezes os nossos corações estão frios, gelados. Deus fala conosco, Deus fala conosco, Deus fala conosco, Deus nos abençoe, Deus traz bênção, e muitas vezes ficamos com o coração frio, não há emoção, não há brilho nos olhos. Por que será? Por causa do pecado. O pecado nos deixa frios, o pecado nos deixa inoperantes. O pecado faz da gente pessoas paradas. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus de hoje. Assim como Ele habitou no meio daquele povo, Ele habita no meio da sua igreja. A Bíblia diz lá em Apocalipse que Jesus anda no meio das igrejas e sonda o coração de cada um de nós. O Espírito de Deus anda aqui no nosso meio, Ele sabe qual a intenção de cada um de nós aqui, irmãos. Um povo especial de Deus, e era necessário que esse povo estivesse santo. Quando havia pecado no meio do povo, o que acontecia? Se você ler os textos de Gênesis a Malaquias, o que você vai mais identificar é isso. O povo de Deus, quando era fiel, a bênção de Deus estava, o povo de Deus voltava as costas contra Deus, Deus se afastava e o povo pagava por isso. E assim continua, irmãos. Todas as vezes que nós viramos as costas para Deus, todas as vezes que nós não levamos a sério aquilo que Deus tem falado no nosso coração, Deus se afasta de nós. Por isso é necessário arrependimento, sempre arrependimento. Nós somos chamados a arrependimento porque o nosso coração é enganoso. Nós se iludimos muito fácil com as coisas. As coisas são colocadas à nossa frente assim de forma muito gostosa, palpitável. Nós queremos aquilo, nós sonhamos com aquilo, nós queremos degustar aquilo.
mas aquilo muitas vezes não é a vontade de Deus para nós. E é por isso que o pecado lhe engana, ele destrói, e ele causa tragédia na vida das pessoas, na vida das famílias. Eu aprendo que o povo de Deus é um só corpo. Se nós estamos aqui hoje unidos, se todo mundo aqui é crente em Jesus Cristo, nós estamos aqui por causa de um só Espírito. É o Espírito Santo que nos une à igreja dele. E o povo de Deus, quando recebe algum vírus ou uma infecção, isso pode trazer o quê? Consequências, fraqueza e levar à morte. O mesmo se aplica a nós, irmãos. Se um membro sofre, como diz as Escrituras, todos sofrem. Um só pecado pode destruir tudo aquilo que nós construímos num bom tempo. Abre para mim lá Eclesiastes capítulo 9, verso 18, por gentileza. Uma pessoa vai ler. Eclesiastes capítulo 9, versículo 18, por gentileza. Você achou, Vinícius? Você achou? Pode ler para mim, voz audível. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Um só pecador faz o que, irmãos? Destrói o quê? Muitas coisas boas. Olha os casamentos de hoje. Olha os jovens de hoje. Por causa de um pecado tão gostoso. Destrói famílias, destrói negócios, destrói amizades, e vai destruindo, e vai acabando com tudo, e vai virando tragédias, porque as pessoas não levaram a sério o que estava escrito e determinado pelo Senhor. Irmãos, eu fico pensando, será que Deus quer algo ruim de nós? Tem muita gente que fala, não, mas ser crente é tão chato. Será? É porque essa pessoa não experimentou de fato o que é ser cristão. Ser cristão é algo que nos dá alegria. Ser cristão é nos levar a uma vida de adoração. Ser cristão nos faz vivermos sempre com esperança. Porque nós sabemos que nós não somos deste mundo. Nós sabemos que em breve estaremos na eternidade, junto com Cristo, vivendo o ápice da alegria. Aqui nesse mundo no qual eu e você vivemos, irmãos, muitas das coisas são utopia, são mentiras disfarçadas, para que desviem o nosso foco, que o nosso foco sempre, Deus nos criou para adorá-lo. Primeira pergunta quem sabe? O que diz lá? Qual a finalidade do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo. Ou seja, a alegria em estar na presença de Deus, a regozijo de eu experimentar o poder de Deus na minha vida, vivendo uma vida em abundância, plena, sabendo que eu estou em Cristo e Cristo habitando em mim. Quais foram as consequências para o povo? Trágicas. Por causa do pecado de Acã, o povo foi castigado, irmãos. 36 pessoas pagou por isso. Está no verso 5 e no verso 6. Os homens de Ai feriram os 36 e aos outros perseguiram, desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida. Olha que triste isso aqui. E o coração do povo se derreteu. Você imaginou essa cena? O povo se entristeceu. É como se nós tivéssemos uma guerra Brasil e Estados Unidos. E os Estados Unidos viesse do Brasil e mandasse armas aqui e destruísse tudo. E você olhasse para aquilo ali e visse muitas tragédias, muitas pessoas morrendo pela guerra, e o seu coração ficaria derretido diante dessa tragédia. Foi isso que o povo sentiu. O coração deles ficaram derretidos. Eles choraram. Eles choraram, irmãos, porque eles perderam a batalha, ficaram prostrados, sem ânimo, todos sofreram. Mas a pergunta vem, mas por que Deus castigou todo esse povo, se foi apenas Acã que pecou?
Por quê? Por que a ira de Deus caiu sobre essa congregação? Resposta, irmãos, clara nas Escrituras. Porque o pecado não foi tratado no meio do povo. Eles foram cúmplices em esconder aquilo que Deus falou que não era para tocar. E assim somos muitos de nós. Nós ocultamos os pecados dos nossos amigos e irmãos. Sabemos, mas não temos coragem de denunciar. E o preço vem e a casa cai. Todas as vezes que nós levamos o pecado como algo normal, na hora que chega a conta, também vem as tragédias e as lutas. Mas sempre terão aqueles que vão questionar com a pergunta, né? Já ouviu isso aí? Sempre tem aqueles que vão falar assim, ó: nossa, que exagero. Que exagero que aconteceu com o povo, né? Por causa de um homem. Nossa, todo Israel foi castigado. Puxa vida, podia ter matado só um, mas matou 36. Não é assim que a gente faz? Acontece uma situação numa família, numa igreja local, numa comunidade, e nós falamos: mas por quê? Por que Deus foi tão assim, duro? Resposta simples: a igreja é um corpo, é uma unidade, e tem uma aliança pactual. E todas as vezes que tem no corpo alguém que peca, todos nós pagaremos o preço. Porque Deus não trata a igreja apenas como pessoas individuais. Deus trata a igreja dele como um corpo orgânico. Sabiam disso? Tem muita gente que acha que ser cristão é você viver uma vida enclausurada. Isso aí não existe, irmãos. Isso aí não está na Bíblia. Somos corpo de Cristo. Somos unidos pelo mesmo Espírito. No céu não terá lá grupos separados. Um grupo só. A igreja do Senhor Jesus é uma igreja só. Podemos falar, tem o batista, tem o assembleano, tem o presbiteriano, não. A igreja de Deus é a igreja invisível. Não é nome, placa, é invisível. É um povo só. Nós temos crentes aqui em Ilha Solteira, temos crentes lá em São Paulo, temos crentes no Amazonas, temos crentes na Espanha, temos crentes no Japão, na China. Em todo o planeta Terra, nós temos irmãos em Cristo unidos pelo mesmo Espírito. Não tem diferença. Se Deus é o Criador, faço uma pergunta para você pensar. Se nós cremos que Deus é o Criador, vou partir do pressuposto que também que Deus é o quê? O legislador, correto? Certo? Sendo Ele o Criador e o legislador, Ele deu ordens para que as coisas aconteçam. Senão o mundo seria um caos. Simples assim, meu irmão Fernando. O mundo seria um caos. Por isso, irmãos, que eu e você, nós temos que estar atentos ao que a Bíblia nos ensina, o que a palavra de Deus está nos ditando, para que eu e você não saímos fora daquilo que Deus nos diz para fazer. Porque todas as vezes que nós não colocamos em prática aquilo que Deus nos diz para nos fazer, nós vamos errar o caminho. E a consequência virá. Quer ler? Vou ler um personagem para você lembrar. Vocês lembram de Adão e Eva? Quem lembra de Adão e Eva? O que Adão e Eva tentaram fazer diante de Deus? Esconder. Tentaram esconder. Mas o Senhor os encontrou. Está em Gênesis capítulo 3, verso 7. E eu vou falar assim, irmãos, com muito amor por vocês. É uma tolice, é um erro acharmos que Deus não está atento com aquilo que nós fazemos. Abre sua Bíblia em Hebreus capítulo 4, versículo 13. Confira comigo lá. Hebreus 4, 13. Por gentileza. Olha o que diz aí. O que diz Hebreus 4, 13? E não há criatura, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes
Ninguém esconde nada do Senhor. Não tem como eu ocultar nada de Deus. Por mais que eu tente achar que eu consigo enganar as pessoas, os olhos de Deus, onde passa sobre a terra, Ele consegue ver de fato cada um de nós. Todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele que temos que prestar contas. Não tem como fugir de Deus, irmãos. Nós estamos diante dele. Outra lição que nós precisamos aprender aqui, a terceira, era a pergunta no coração do povo: por que daquela vergonhosa derrota, né? E aqui nós olhamos para a atitude de Josué. Ele ensina para nós uma grande lição como líder. Qual foi a atitude de Josué como líder? Ele foi orar a Deus. Ele foi orar. Ele buscou a presença de Deus. Para Josué, Deus não tinha abandonado o seu povo. Não. Deus não tinha abandonado o seu povo. Era o povo da aliança. Era o povo do pacto. Era o povo de Deus. Era aquele povo que Deus escolheu. Deus escolheu aquele povo para conquistar a terra prometida. Deus escolheu aquele povo para que os povos fossem uma bênção. Deus falou a Abraão que tinha uma promessa para Abraão, que ele seria bênção em todas as nações. Deus escolheu um povo para abençoar as nações. Olha que interessante. Deus não tinha abandonado esse povo. Mas aqui que chama atenção, tinha alguma coisa errada. Por que eles estavam derrotados? Como que eles tinham acabado de vencer uma grande batalha em Jericó e agora perderam uma batalha tão simples? Não tem como. Alguma coisa está errada. Josué não sabia o que estava acontecendo. O que diz o verso 6 e o verso 7, por gentileza? Acompanhe comigo aí. Josué, versículos 6 e 7, capítulo 7. Por gentileza. Josué, capítulo 7, versos 6 e 7. O que diz aí, queridos? Então Josué rasgou as suas vestes e postou de terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele, os anciãos de Israel, deitaram portas da cabeça. Olha a oração de Josué, seu Zé. Lê para nós aí. Olha que lindo, irmãos. Olha como que a atitude de Josué. Olha o que ele diz aí no verso 6. Ele rasga suas vestes, ele se prostra de terra, com o rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele quer uma resposta. O que está acontecendo aqui? Por que nós perdemos essa batalha? Nós somos muito mais fortes, nós temos mais homens poderosos, treinados, valentes. Deus falou que nós iríamos conquistar a terra prometida, mas nós perdemos. O que aconteceu? E Josué vai orar. Ele se prostra de joelho, ele chora na presença de Deus, ele rasga suas vestes com sinal de humilhação. E ele ora, ele não descansa enquanto Deus não fala ao coração dele. Pergunta para você. Quando você está passando por um momento assim, o que você faz, essa sua atitude? Quando as coisas para você não caminham bem, seja em qual área for, qual é a sua atitude? O que você faz? A Bíblia está nos ensinando nessa noite, irmãos, que eu e você, a primeira atitude que nós devemos ter diante de qualquer problema é estar de joelho na presença de Deus. Deus tem para nós a resposta do qual nós precisamos ouvir. Qual foi a preocupação de Josué? Você já parou para pensar nisso? O que passou pela mente
de um estrategista como Josué. Ele era um homem, ele era um guerreiro. E ele fala, puxa vida, nós perdemos a batalha, o que reserva para nós agora? Ele já não estava mais com aquela convicção que ia conquistar todos os povos, mas agora ele fica preocupado, porque ele perdeu para um povo menor do que o povo dele. Qual que seria a preocupação de Josué? Na sua mente, o quadro poderia formar como se Israel viesse a ser destruído por completo. Josué estava preocupado, não só com o povo. Sabe com que Josué estava mais preocupado? Com o nome de Deus. Você já parou para pensar nisso? Quando nós não vivemos uma vida em santidade, muitas vezes Deus não é glorificado em nós. Um verdadeiro líder, ele coloca a oração em primeiro lugar. E enquanto o mal não é arrancado no meio do seu povo, Deus não caminha com o seu povo. Deus não caminha, irmãos. Ele se afasta. O povo não vai resistir aos inimigos, está muito claro no texto. E um pecado não tratado no meio da sua igreja, pode ser que nós recebemos a ira de Deus. Isso tem acontecido na história. Quando deixamos de levar a sério aquilo que Deus nos colocou para obedecer, as consequências vêm. Por isso que nós não devemos jamais nos acomodar. Nós temos que estar atentos com aquilo que está acontecendo no nosso meio. E a palavra é sempre de graça e de arrependimento. Todas as vezes que o povo de Deus se voltou para o Senhor em arrependimento, Deus sarou, Deus curou, Deus restabeleceu, Deus deu vitória e o povo venceu. Se nós se identificarmos que muitas vezes nós precisamos de fato se arrepender, com certeza você e eu vamos experimentar de grandes vitórias e grandes bênçãos na nossa vida. Por último lugar, para concluir, a necessidade de santidade, versículo 13. O que diz aí? Verso 13, por gentileza. Alguém pode ler? Hebreus 12, 14. Por gentileza, outro irmão. Esse versículo é conhecido, viu? Se que alguém vai falar aí de praxe. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Está claro para nós? Qual que foi a ordem aqui? Uma ordem de ação. O que significa dispor? É nós agirmos, não é esperarmos, é dispor, é buscar. É fácil nós buscarmos isso? Não. A vida com Deus é todos os dias. Assim como eu tenho que fazer a barba todos os dias eu tenho que estar na presença de Deus, buscando a santidade de Deus, viver uma vida de santidade. Para quê? Para que eu vença nessa vida. Há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, aos vossos inimigos, não podereis resistir enquanto não for eliminado. Enquanto eu e você não nos arrependermos de fato e abandonar aquilo que atrapalha a nossa comunhão com Deus, a nossa vida não vai, meu irmão. Às vezes as pessoas querem as bênçãos de Deus, mas não querem pagar o preço. Deus já agraciou a gente com a salvação. Efésios capítulo 1 diz que nós recebemos toda sorte de bênçãos espirituais. E às vezes a gente vê na vida do crente, um crente muitas vezes apático, que não vai para frente, que não progride na sua vida espiritual. Por quê? Porque ele precisa confessar, ele precisa se arrepender, e ele precisa dispor a santificação.
como que nós devemos agir. Verso 22, 7, 22. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Eu fico imaginando a cena. Você sabe que na cultura do brasileiro, a gente tem muito disso, né? O Brasil, a gente pode ilustrar muita história aqui, se tivesse tempo. O Brasil é campeão nessas histórias de ocultar as coisas. Está no brasileiro, infelizmente, né? Ele faz as coisas e esconde, oculta, até as pessoas descobrir. Mas hoje está tão normal isso, que as pessoas não estão nem levando a sério mais. Se você ligar a televisão e entrar na internet, você vai ver cada coisa com relação ao que eu estou falando. As pessoas fazem as coisas, ocultam as coisas, roubam as coisas, mentem, acontece um monte de coisa. Não acontece nada. Ela só esqueceu de uma coisa. O texto que o irmão Fernando leu em Hebreus. Nada está oculto aos olhos do Senhor. Nada. E como que a ira de Deus foi apagada? Verso 25 e 26. O que diz lá para a gente fechar? Disse Josué: por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-lo, queimou-os. Levantaram sobre ele um montão de pedras que permanece até o dia de hoje, assim o Senhor apagou o furor da sua ira. Pesado, né, irmãos? Muito pesado isso. O que aconteceu com Acã e com a sua família? Eles foram mortos. Eles morreram. Triste. Muito triste. Muito triste. Qual é a lição que nós podemos aprender hoje, irmãos? Como que nós podemos aplicar a nossa vida? Eu queria lembrar você que quando você, se fato, se somos cristãos, e todas as vezes que nós pecamos e não confessamos e não arrependemos, nós estamos violando a aliança com Jesus. Você já parou para pensar o que Jesus fez por você? O que Cristo fez por você? Jesus morreu na cruz para te salvar. Jesus derramou sangue para te livrar da ira de Deus. Se você tem aqui o sangue de Cristo, você tem o quê? A proteção de que a ira de Deus não vai ao seu encontro. Mas todas as vezes que nós quebramos a aliança com Cristo, o precioso sangue de Cristo, nós podemos perder a proteção por um instante. Deus pode se afastar de nós. E nós podemos pagar caro por isso. Não é eu que estou falando. É a palavra de Deus. É a Bíblia que está nos ensinando. Que eu e você, nós temos que estar diante, todos os dias, debaixo do sangue de Jesus. Debaixo do sangue de Jesus. E há uma grande diferença entre a pessoa que peca, se arrepende, confessa e abandona e muda de vida, e aquela pessoa que pratica o pecado, sabendo que está em pecado e continua mentindo, escondendo as suas, através de justificativa. E eu queria, para terminar aqui, pelo menos mais 2 textos. Jeremias 23, 24 e Apocalipse capítulo 2. E nós vamos orar. Profeta Jeremias, no capítulo 23, verso 24. Por gentileza, qualquer irmão ou irmã quiser ler, tá bom? Por favor. Seria alguém que escolheria de modo que eu não haver do Senhor, porventura não é o céu da terra. Olha aí, o que o profeta está falando para nós? Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, não também de longe? Ocultar-se alguém em esconderijo, de modo que eu não poeja? Não tem como esconder de Deus, meus irmãos. Quando eu minto, quando eu faço coisas, quando eu roubo, quando faz coisas que não agradam a Deus, Deus está vendo. Ninguém esconde nada de Deus. Ninguém esconde. E a palavra de Deus está nos ensinando aqui que hoje é dia de arrependimento.
Talvez se você que veio aqui nessa noite, você precisa acertar a sua vida com o Senhor. Porque Ele fala, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Quem quer ver o Senhor aqui? Eu fico pensando às vezes que nós estamos vivendo um momento que as pessoas parecem que não querem que Jesus volte, né? O trem está bom nesse mundo, né, irmãos? Tá não. Não está não. As coisas estão para piorar. Nós estamos vivendo o começo das dores. Jesus está próximo, irmãos. A Bíblia diz que assim como foi nos dias de Noé, seria a volta do Senhor Jesus. Os homens comiam, bebiam, se divertiam, e ao menos que espera, Jesus voltou. Deus mandou o dilúvio. Será da mesma forma. Deus está falando conosco. A igreja do Senhor Jesus está sendo purificada nesse momento de Covid. Muitas pessoas já saíram das igrejas. Deus tem falado ao nosso coração. Deus tem alertado os crentes para que nós voltemos para o Senhor, para que nós possamos se arrepender e possamos preparar para o grande dia do encontro, onde todo o povo de Deus estará reunido na presença de Jesus. Apocalipse capítulo 2, não tem como deixar de ler esse versículo, meus irmãos. Eu queria perguntar uma coisa para você antes de ler esse texto. Qual foi a última vez que você chorou na presença de Deus? Você lembra? Você lembra a última vez que Deus falou ao seu coração, chamando você ao arrependimento? Ofertando a graça dele para você? Chamando você, como fez com o filho pródigo, oferecendo para você a graça, dando a oportunidade de você acertar a sua vida com Ele. Apocalipse capítulo 2, verso 5 diz assim: lembra de onde caístes? Lembra? Lembra? Talvez está passando um filme aí na sua mente, né? Lembra? Qual que é o chamado, irmãos? Arrepende. Volta à prática das boas obras. Olha o que diz o verso 7. Não é o pastor Wesley que está falando, irmãos, mas é o Espírito Santo que fala conosco nessa noite. Ele diz assim, ó: ouça, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Lembra de onde caíste, arrependa e volta à prática das primeiras obras, senão venho a ti e moverei do seu lugar o seu candeeiro, caso não se arrependa. Jesus está oferecendo para nós, nessa noite, em 2020, no tempo de pandemia, uma oportunidade de nos arrependermos. A graça do Senhor Jesus está aqui estendida para cada um de nós, o convite, para que nós tiremos os olhos de nós e colocamos os nossos olhos na cruz do Calvário, diante de Cristo. Eu costumo dizer, irmãos, eu tenho vivido uma boa experiência de vida, sabendo que a vida é muito curta. Hoje mesmo fiquei sabendo de um colega que fez uma pequena cirurgia e por causa de uma pequena cirurgia ele quase faleceu, foi para a UTI. Os irmãos conhecem, não vou dar o nome agora, mas os irmãos conhecem quem eu estou falando. Eu fiquei impactado, um jovem senhor. E eu quero fazer uma pergunta para você, para nós orarmos. Se Deus te chamar hoje à noite, como que você vai se encontrar diante dele? Sem santidade, ninguém verá o Senhor.
Deus está nos chamando essa noite, pelo Espírito de Deus, a nos acertarmos a nossa vida com Ele, para que Ele possa nos dar vitórias, uma vida abençoada e plena, cheio da graça de Jesus Cristo.